Olá pessoal, boa tarde. Eu estou passando esse vídeo aqui para vocês, explicando como funciona o nosso portal, tá? Desde já eu deixo o convite lançado para vocês virem ao polo, se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar sobre o portal, o sistema, mas eu vou passar esse vídeo aqui que é para vocês já ficarem cientes de como é o funcionamento do Ava Univirtus. Esse aqui é o portal, né, de início, univirtus.ninter. Esse aqui é o site dele, univirtus.ninter.com/ava/web. Se ficar difícil para você encontrar ele, você pode vir no Google, você pode colocar Ava Uninter, que o primeiro que aparecer aqui vai ser ele que vocês vão clicar. E vai aparecer o mesmo portal. No e-mail de vocês, vocês já receberam RU e senha, que é o registro Ninter e a senha de vocês. Geralmente a senha é os 6 primeiros dígitos do CPF, tá? Então eu vou entrar aqui em um portal de uma aluna para explicar para vocês. Então aqui, né, quando eu acesso o RU e senha, eu tenho aqui a escolha do ambiente. Então eu tenho o Ava Univirtus, que é o local onde eu vou conseguir fazer o acesso às minhas aulas. Provas online, que é o local onde vocês irão realizar as provas de vocês. O que acontece? Antes da pandemia, as provas eram feitas no polo obrigatoriamente, mas por conta do coronavírus, né, eles liberaram para que essas provas fossem feitas em casa. Porém, para o aluno fazer essas provas em casa, ele precisa disponibilizar de webcam e do microfone, do computador ou microfone de um fone de ouvido, certo? Para que a Uninter possa, né, verificar se está sendo feita alguma cola, alguma pesca, enfim. Foi uma forma que eles encontraram de o aluno não colar na hora das provas. Aqui é o financeiro, onde vocês vão fazer, vocês vão imprimir os boletos de vocês. E esses serviços aqui é uma partezinha mais burocrática. Como prova de segunda chamada, declaração de matrícula, enfim, essas coisas mais burocráticas. Eu vou entrar aqui no ambiente virtual do Ava, né, que é o lugar onde vocês irão realizar as atividades de vocês vão ver as provas de vocês, certo? Esses avisos aqui, eles sempre vão ficar aparecendo quando houver algum curso de extensão, como por exemplo esse aqui, algum curso de extensão da Uninter, algum aviso, algum comunicado, eles sempre vão ficar aparecendo aqui. Então, a gente entrou aqui no portal, aqui a gente tem acesso aos meus cursos, Aqui ele está no recente e tem acesso aos meus cursos. Nos meus cursos, o aluno, ele tem acesso ao curso dele. No caso, essa aluna aqui, o nome dela é Maria, e ela faz design de moda. A mesma forma que é o portal para um aluno é para os outros. O que vai mudar é o curso, o que vai mudar é as disciplinas, né? Obviamente, as atividades, trabalhos. Mas a mesma carcaça que é para um é para os demais. Nesse lado aqui, nesse lado aqui direito da tela, a gente tem o ED Amigo, o ao vivo, atendimento online, avisos, calendário, desempenho e correção em grupo. Essa correção em grupo vocês podem descartar ela, porque ela não existe mais. O ED Amigo é quando você indica algum amigo para a Uninter. Então, vocês que são alunos da Uninter, que indicar outra pessoa para a Uninter, quando a pessoa vai fazer a inscrição dela, ela adiciona o seu RU, né, no ato da inscrição, e aí você consegue um desconto de R$100 em uma das suas mensalidades. Então, quanto mais pessoas você colocar, você divulgar aí seu RU, a Uninter, mais dinheiro você ganha. O ao vivo. Esse ao vivo aqui, o que acontece? Às vezes o professor ele marca uma aula com os alunos, né? Uma aula final do módulo, uma aula explicativa, enfim. Ou até mesmo um curso de extensão, então fica disponível essa aula ao vivo aqui. O atendimento online, ele é o atendimento diretamente com Curitiba, é uma pessoa diretamente com Curitiba. Então, aqui, quando a gente clica no atendimento online, sobe uma caixinha, né? A gente coloca um novo atendimento para falar com uma pessoa, a gente coloca falar com um assistente, e aí ele já vai
direcionar a gente para uma outra pessoa. Para início é um robozinho. Depois que a gente pede ou solicita o atendimento com uma pessoa, aí eles, né, encaminham a conversa para uma pessoa mesmo, certo? É o calendário da Uninter anual, calendário com todos os eventos, e o desempenho é o boletim. Então, aqui no desempenho você consegue verificar as suas notas, né? Porcentagem que você conseguiu, tudo, certo? Vamos lá. Meu cursos, design de moda, eu cliquei aqui no curso da nossa aluna. E aqui quando a gente inicia, a gente tem ambientação inicial, formação inicial e EAD, a disciplina 1 dela e a disciplina 2 dela. Geralmente, os nossos cursos aqui na Uninter, eles são divididos em módulos. A gente não trabalha de forma bimestral, a gente trabalha de forma modular. Então, durante o ano, a gente tem 3 módulos, que é o módulo A, B e C. Cada módulo contém 2 fases. Por exemplo, fase A1, A2, B1, B2, C1, C2. E nas fases, a gente vê apenas 2 disciplinas, certo? Somente as segundas licenciaturas e formação pedagógica que olham 3 disciplinas por fase, porque é um curso mais rápido. Mas os demais são só 2 disciplinas mesmo. Então, para resumir o que eu estou falando aqui, de 45 dias em 45 dias tem material novo no sistema. O nosso módulo, a nossa fase, ela é composta por 45 dias, né? Então, de 45 em 45 dias tem material novo no portal. Essa ambientação inicial e formação inicial em EAD, elas são importantes, mas elas não são obrigatórias. E elas não vão reprovar, caso o aluno não fizer ela. Por que elas são importantes? Porque dentro dessa ambientação inicial aqui, é que você vai saber como é que é o Uninter, como é que funciona o EAD, como é o nosso sistema de avaliação, como é estudar, vocês têm um manual do aluno. Então, assim, é interessante dar uma olhadinha nessa disciplina aqui. Ela não é uma disciplina que tem muita coisa, ela é tranquila. Quando você terminar de olhar essas aulas aqui, você vem em avaliações e você tem uma atividade para você responder aqui, certo? Agora eu vou focar nas 2 disciplinas mesmo, que é disciplinas que tem prova, que tem trabalho, que tem estudo de que tem APOL, que no caso, essas 2 aqui dela. Eu vou clicar nessa disciplina aqui, e quando eu clico na disciplina, eu me deparo com 6 aulas. Todas as disciplinas da Uninter, ela é composta por 6 aulas, tá bom? Assim que eu inicio a aula 1, que eu clico na rota de aprendizagem, que eu venho em iniciar, ela vai abrir uma nova aba para mim. E nessa nova aba eu vou conseguir verificar a minha aula, eu vou conseguir verificar os slides, vou conseguir verificar livro, vou conseguir verificar tudo. Então aqui eu tenho videoaula, aqui eu tenho impressão da aula, aqui eu tenho slide. E quando a disciplina tem livro, fica um livrinho aqui embaixo também, certo? Do ladinho, eu tenho o slideshow. O que é o slideshow? É a aula, essa mesma aqui de 1 hora, porém dividida em temas. É a mesma coisa, só que aqui ela tá 1 hora corrida, 1 hora batida. E aqui ela fica dividida em temas. Então, quando eu vou passando aqui, eu tenho material didático, plano de ensino, conversa inicial, aí tem um vídeo, aí aula 1, tema 1, outro vídeo, tema 2, outro vídeo. Então, assim, tem alunos que gostam porque já vai dando essa divisão, né? Uma breve explicação, né? Em texto do que é o tema X e o vídeo do tema X. Uma breve explicação do tema Y e um vídeo do tema Y. E assim sucessivamente, certo? Todas as disciplinas, elas funcionam dessa forma. Todas as aulas também vão funcionar do mesmo jeito. Aí, mais embaixo, eu tenho o material complementar. O que é esse material complementar? O material complementar é os artigos que o professor coloca para complementar o teu estudo. Então, a gente tem aqui uns documentos adicionais que ele colocou, a gente tem o plano de ensino da disciplina, que é muito importante, a gente tem um cronograma semanal, que é como se fosse uma agendinha de estudos, que também é muito importante. E esse aqui é o roteiro de estudo. Aqui embaixo do roteiro de estudo tem as avaliações. Nas avaliações é o local onde vai ficar disponíveis as minhas APOLs e as minhas provas objetivas e provas discursivas.
Porém, para eu realizar minha prova objetiva e prova discursiva, não esqueçam que eu realizo ela no comecinho do portal. Aqui, ó, quando eu iniciei o portal, vocês lembram que eu falei para vocês que era aqui que fazia a prova? Pois é, lá fica somente como lembrete. Você não consegue iniciar essa prova. Você vai conseguir iniciar essa prova no lugarzinho correto dela, que é aqui, certo? Aqui você vai conseguir iniciar o exercício, as atividades, que são as APOLs. Você pode verificar o prazo das provas. Você tem também o prazo de segunda chamada, de exame, de recuperação. Essa segunda chamada aqui, ela é para os alunos que perderam a fase regular. E essa segunda chamada, ela é paga, tá? Então, não vamos nos segurar na segunda chamada e perder prazos na prova regular, confiando que a segunda chamada vai abrir, porque a segunda chamada é paga. O exame é caso, né, se o aluno não conseguir atingir uma média na fase regular. Se ele tirar menos de 7 na fase regular, ele vai para o exame. O exame não é pago, tá bom? E caso ele reprove no exame, aí ele vai para a recuperação, que a gente chama de RCP aqui na Uninter, que é recuperação de conceito pago. Ela também é paga. Se ele reprovar no exame, aqui ele vai para a recuperação, tá? As notas da Uninter, elas são divididas assim. A primeira atividade, a APOL 1, ela vale 15% da nota. Então, ela tem as atividades, as APOLs, ela tem 5 tentativas. No caso aqui, a moça que eu estou usando como exemplo, né, para entrar no portal, ela chegou a fazer 2 tentativas e aqui ela ainda tem 3 disponíveis. Ela tirou 7 na atividade dela. Se ela quiser refazer, ela pode, certo? O que permanece é a nota maior. A APOL 1 tem o peso de 15, a APOL 2 tem o peso de 15 também. Prova objetiva tem o peso de 30 e a prova discursiva tem o peso de 40% da nota, tá bom? Para os cursos de licenciatura, eles não têm prova discursiva, só tem o trabalho. Então, ele tem as 2 atividades, prova objetiva e o trabalho. E para os outros tecnólogos e bacharelados, tem as 2 atividades, prova objetiva e prova discursiva, certo? Uma coisa também bem interessante que a Uninter libera para os alunos é os gabaritos. Então, por exemplo, essas atividades aqui, como elas têm 5 tentativas, né? E você, né, tem 5 chances aí para você tirar uma nota boa. Caso na primeira tentativa você tire uma nota baixa, você pode vir bem aqui em detalhes, clicar aqui e você consegue verificar o gabarito. Então, aqui, ó, a primeira tentativa da moça foi 0, ela não conseguiu atingir uma nota legal. Aí, a segunda, ela já conseguiu atingir uma nota boa. E ela tem acesso ao gabarito dela. As questões mudam de atividade para atividade, certo? Então, aqui ela vem, ó, com a correta e por que ela acertou. No caso, a errada, como aqui, ó, por exemplo, essa questão 3 aqui, ela errou, aqui eles marcaram a certa e eles dão por que é a certa, entendeu? Então, fica muito legal para você, às vezes, verificar o que você errou na atividade. Aqui do ladinho, continuando, a gente tem um livro de oferta, né? O mesmo livro que fica disponível lá na rota de aprendizagem. A gente tem a aula ao vivo, que é a aula que eu expliquei para vocês, que às vezes acontece do professor fazer uma aula no final do módulo para explicar sobre o assunto, fazer todo um apanhado ali. Ele pode entrar aqui com o link também pelo ao vivo. Tutoria. Tutoria é um canal direto com o seu tutor. Então, quando você tem alguma dúvida, por exemplo, em relação à questão de uma pergunta na atividade, um exemplo, o professor fez uma pergunta na atividade, onde essa pergunta ficou com duplicidade, você não entendeu, deu para você entender de 2 formas e você não sabe qual é a correta. Aí você vem bem aqui, ó, em pergunta ao tutor, clica, você escolhe qual é o assunto, né, qual é a dúvida, se é sobre avaliação, sobre TCC, se é o conteúdo da disciplina, se é uma orientação geral. Você clica e aqui você descreve o que é a sua pergunta. E se você tiver alguma coisa para anexar, você também tem a opção de anexar. O fórum, ele é usado mais para os cursos de licenciatura, no caso, e também para alguns cursos dos tecnólogos. Por exemplo, esse curso aqui de design, os cursos de design, é legal porque o fórum é como se fosse um grupo de WhatsApp. Então, todos os alunos, né, daquele curso ali, eles
batem um papo, trocam ideias sobre um determinado assunto. Isso ajuda muito no estudo, na forma do pegar, adquirir o conhecimento sobre daquela determinada disciplina. Os trabalhos é onde postados os trabalhos, lembrando que esses trabalhos só são para os cursos de licenciatura e educação física, serviço social. Os outros cursos não têm trabalho, como os tecnólogos e alguns bacharéis. O chat, ele é aquele mesmo que eu expliquei para vocês no começo. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Esse mesmo ali, ó, é o mesmo chat. E vamos terminar aqui. Rádio web, ela não é usada e os avisos são os mesmos que fica disponível para o aluno aqui também e no e-mail, certo? Então, pessoal, esse aqui é o nosso sistema. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre ele. Ele não é difícil de se mexer, mas vocês vão conseguir conhecer ele bem quando vocês começarem a acessar. Vai surgir as dúvidas. Não fiquem com vergonha de perguntar pra gente. Entrem em contato, mandem mensagem. Se quiser vir no Polo, o Polo está disponível para receber. É só avisar pra gente marcar um horário, porque como a gente tem um decreto aí, né, e a questão do Covid também, a gente não pode aglomerar dentro do polo, receber muitas pessoas no mesmo tempo, mas vocês sintam-se à vontade para vir conhecer a gente, quem não conhece, e para tirar suas dúvidas também sobre o portal, tá bom? Obrigado aí por escutar esse vídeo até o final e qualquer dúvida, estamos à disposição.